Olá, estudantes. Eu sou o professor André Lemoine e hoje nós vamos conversar um pouco sobre tendências do design de interiores para os próximos anos. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu tenho um pequeno aviso para vocês. O certificado deve ser solicitado através do link que está no chat e na descrição do vídeo. O link permanecerá ativo até 30 minutos após o término da transmissão. E tenha atenção no preenchimento do formulário. Qualquer informação errada ou incompleta poderá inviabilizar a emissão do certificado. Vamos agora começar? Nós vamos falar sobre tendências, né? E a tendência nas áreas de arquitetura e design de interiores tem a ver com a orientação que as formas de criar ou modificar os espaços devem ter com base em especulações ou de até mesmo imposições mercadológicas, e que podem ser ditadas por profissionais ou empresas da área. As tendências vão desde a forma dos espaços até as cores e objetos que devem ser usados em cada situação projetual. Ou seja, a tendência pode ser uma situação natural de evolução de estilo ou de uso de determinados materiais ou de determinadas formas de espaço, ou pode ser também um trabalho de mercado em que empresa ou empresas trabalham no sentido de oferecer, ou, digamos assim, de uma maneira um pouco mais dura, impor algumas soluções, no caso de cores, texturas, materiais, móveis e formas de utilização do espaço, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, então nós temos algumas situações de tendências que são baseadas nisso, nesse problema que nós estamos enfrentando agora, e algumas imposições, algumas situações em que há um trabalho específico de determinados profissionais e determinadas empresas para o que pode ser feito daqui para frente. Algumas tendências permanecem durante muitos anos, se incorporam às vezes no trabalho de design de interiores e se tornam atemporais. E outras são mais breves. Elas acompanham às vezes algumas estações do ano e algumas tendências de mercado. Obviamente, a gente tem que entender que, por exemplo, soluções na área de tecnologia e sustentabilidade devem ser mais permanentes dentro da área da gente, de arquitetura e design de interiores, né? Então, a gente não pode descartar algumas coisas, nós vamos simplesmente evoluir dentro desses campos de tecnologia e sustentabilidade. Na atualidade, a maioria das empresas ligadas ao design de interiores estudam e desenvolvem tendências que podem ser de revestimento, de cores, texturas, iluminação, objetos, arte, paisagismo e etc. Dentro dessa nossa conversa, eu escolhi algumas tendências que foram definidas por algumas empresas e profissionais, como a World Global Style Network, né? a designer Paula Mora, né? A empresa Italínea e a designer Simone Tagliani, né? Nós temos aqui os links direto para os sites, né, os blogs, em que vocês podem, mais tarde, acompanhar esse processo, né? É muito importante a atualização permanente a respeito dessas tendências e a análise do trabalho desse pessoal da área de design, tá certo? Não deixem de verificar esses sites mais tarde. Nós observamos, né, que existem algumas tendências muito claras para os próximos anos e pensamos algumas para a gente discutir aqui, né? Entre elas, a gente começa pela associação entre tecnologia e design de interiores, né? Nós temos a questão do objeto tecnológico sendo utilizado como uma peça dentro do design de interiores, né? Como no caso dos próprios aparelhos de TV, do home theater, né? Que pode criar uma decoração bastante interessante dentro dos espaços, e a associação de smart speakers, né, ecodots, né, e de robôs de limpeza, né, que estão se desenvolvendo muito ultimamente e tendem a ser cada vez mais utilizados dentro das residências. São objetos que têm designs arrojados, que são bonitos por si mesmos, além de úteis, e que podem simplesmente compor dentro do próprio processo do design de interiores. Uma outra tendência muito clara nos últimos tempos e que vai permanecer e chegou para ficar, eu acredito, é a questão do design biofílico. O design biofílico que tem como intenção, né, a absorção e a comunhão de elementos paisagísticos do verde natural dentro dos espaços internos, né?
Aí a gente tem que pensar num design desde o começo, certo? Que vai se coadunar, vai se unir, né? Com a natureza. Não é simplesmente você colocar um vaso com plantas, não é simplesmente você escolher uma espécie. Você tem que desenvolver um projeto em que a natureza se integre perfeitamente aos espaços, né? E aí você tem que levar em consideração a iluminação natural, né, as espécies que podem ser de sombra ou de sol pleno, e como isso vai se ajustar a esse espaço, sempre no sentido da beleza e da melhoria de qualidade de vida do cliente, que a gente nunca pode perder de vista. E, obviamente, também a qualidade de vida das espécies vegetais, que são seres vivos e que nós temos que respeitá-los também. Observa-se também a permanência do minimalismo como uma das tendências dos próximos anos. Não é? O minimalismo, que vem desde a década de 60, mais ou menos, ele aparece e depois diminui um pouco, mas ultimamente ele tem permanecido constante em determinados projetos, em determinadas situações, e, obviamente, os profissionais da área vão ser chamados em algum momento, talvez até a pedido mesmo do próprio cliente, para o desenvolvimento de espaços minimalistas, né? Então a gente tem que estar sempre bastante antenado, bastante ligado com essa ideia do espaço minimalista, né? Que ele possa criar situações interessantes, belas, né? E que possam causar uma sensação de tranquilidade para o cliente, para o usuário do espaço, né? O estilo escandinavo, né, também é uma outra tendência, né, ele retornou com certa força há alguns anos. Ele tem uma certa associação com o minimalismo, né, ele trabalha muito as cores brancas como fundo, né, e cores mais pastéis, né, ou mesmo também o branco ou o preto em móveis e objetos internos, né. Então a gente pode ver aqui nesse espaço, né, a utilização de móveis bastante geometrizados, né, e o fundo branco, né, que dá um caráter de certa tranquilidade, de certa leveza ao ambiente. E isso também é uma tendência que a gente vai verificar muito nos próximos anos. O home office, né, a gente, com essa pandemia, o home office já era uma tendência desde o final do século XX, né, ele se tornou muito forte no início do século XXI e agora se torna uma presença constante em quase todas as residências, né? Então a gente vai ter espaços que podem ser relativamente grandes, como esse que a gente está vendo aqui, né? E espaços menores, mas a gente vai ter que pensar, a partir de agora, na existência do home office, né? Mesmo que a pandemia passe, ela vai ter que passar, né? Nós estamos torcendo, rezando, orando, mentalizando por isso, né? Por todos nós, mas o home office vai ser uma necessidade constante. Então as diversas soluções, né, vão acontecer de acordo com os espaços disponíveis e com a capacidade do profissional em resolver esse problema. O novo conceito para hall de entrada também é uma tendência, né? A gente vai precisar de espaços de transição, de higienização, espaços onde possa ser deixada a mercadoria que está sendo entregue, né? Seja alimentos, ou seja, qualquer pacote que você recebeu do correio, né? Alguma coisa que você comprou pela internet, né? Então, você vai ter que dispor de espaços de transição higienizados, né? Em que as pessoas possam, digamos assim, descarregar esse material sem que haja prejuízo para ninguém, nem para o entregador, nem para os moradores, né? Isso vai ser uma coisa que a gente vai pensar muito a partir de agora. As áreas de higienização dentro de casa ou dentro do apartamento, né? A gente vai ter que pensar numa área de transição também dentro das nossas casas, onde nós vamos deixar roupas, nós vamos deixar sapato, vamos deixar um álcool em gel, né? Elementos higienizadores, né? Para que a gente possa se proteger, certo? É uma tendência, né? E mesmo que isso vai acontecer, essa pandemia acabe, né? A gente vai manter isso de uma certa forma. É até bom por uma questão de higiene geral, né? A gente deixa a roupa ali na frente, não leva o sapato para dentro de casa, estabelece uns limites e também vai trabalhar com o design de novos móveis que possam ajudar nisso, né? A gente vê aqui nesse espaço, né, que tem algumas caixas, uma delimitação de piso,
né? E isso é uma solução dentre inúmeras que a gente pode ter em cima dessa questão da higienização em casa, né? A iluminação natural, né, também é e vai ser cada vez mais importante, né? A necessidade de você estar em casa e levar sol, né, você e as plantas, né, dentro do unindo essa questão com o design biofílico, né? Mas a gente também tem que ter atenção, né? Eu já botei essa imagem assim um pouco proposital, né? Um espaço muito bonito, um espaço muito interessante, mas que talvez haja um certo excesso de iluminação natural, o que pode prejudicar a médio e longo prazo os tecidos, né, dos móveis e alguns objetos. Podem perder sua cor, podem se queimar, né? Então a gente precisa pensar na iluminação natural, mas de forma que ela não prejudique os objetos do interior da nossa casa ou do escritório, tá certo? Os tons pastéis, né, eles já vêm de alguns anos e devem predominar, né, em quase todos os espaços da casa, né? Aqui a gente tem um exemplo de um banheiro, né, causa uma sensação de tranquilidade, né, uma coisa mais amena para os olhos, né, num tempo em que a gente precisa verdadeiramente ter mais calma na nossa vida, né? Obviamente, a gente pode quebrar o tom pastel com a utilização de objetos mais coloridos, né, e isso pode criar uma transição ou um dinamismo para o espaço, né? É uma proposta interessante. Você pode brincar com os tons pastéis ou cores mais puras e nisso você anima o espaço, né? Sem deixá-lo muito carregado. A paleta monocromática, né, também é uma outra tendência. A gente está vendo aqui um espaço onde os tons de azul predominam, né? Obviamente, você pode trabalhar dessa forma, com tudo monocromático, né, modificando as tonalidades, e também pode, como aconteceu na situação anterior que eu falei, a gente pode também trabalhar com objetos que quebrem isso, onde haja uma certa ruptura dessa harmonia geral de cores. Não é monotonia, viu, minha gente? É uma harmonização de tons no sentido de prover um ambiente de um determinado caráter. Geralmente, um caráter de mais tranquilidade, de mais calma para o usuário, né? E isso, obviamente, vai muito das necessidades do cliente, né? A gente tem sempre que pensar nele. Os móveis em fibra natural, né, vão permanecer, né? O uso do vime, da palha, do ratã e do bambu vão continuar, né? Desde que também sejam materiais sustentáveis, materiais retirados de uma exploração sustentável na natureza. É importante a gente verificar essa certificação. A gente não pode apoiar quem fabrica móveis utilizando madeira de desmatamento, né? Isso é algo muito sério. A gente tem que ver se é uma empresa séria, uma empresa preocupada com a questão da sustentabilidade, né? Da reposição dessas fibras, né? Dos vegetais que nos deram essas fibras, né? A gente vai conseguir criar um espaço bastante interessante. Esse, por exemplo, é um espaço também que utiliza tons pastéis, em que há uma harmonização geral entre o mobiliário e as cores das paredes, né? Criando um ambiente que, na verdade, cria uma grande moldura, né, para aquele espaço externo, né? E acalma também, né? A gente está percebendo que a tendência é uma tendência geral de utilização de materiais e cores que tendam a uma maior pacificação da vida, digamos assim. Existe também uma questão mais lúdica, né, nos móveis, então existe também uma tendência do design com formas arredondadas e volumosas, né? A questão lúdica, né, você torna um ambiente até mesmo engraçado, divertido, né? Um ambiente em que você se sente aberto, digamos assim, a se divertir, a brincar, né? Devido à forma e à textura dos materiais e dos móveis, né? Isso é muito importante nesses tempos. A gente precisa, como a gente gosta de usar aqui, né, espairecer, né? A gente precisa ter um ambiente que nos traga alegria, conforto, diversão, né? Sem muito peso, né? O mobiliário curvo também é uma outra tendência, ele se associa ao mobiliário mais lúdico também, né? A questão da ausência de quinas, né? Que aí você não tem problema
principalmente quando você tem crianças, você tem idosos, né? Obviamente, a gente tem que ter cuidado também com o material, né? Mesmo materiais redondos, a gente está vendo aqui uma mesa de centro, que ela não tem quinas, mas o material pode ser um material muito rígido e pode ser perigoso, né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, se você tiver criança em casa, se você tiver uma pessoa com mobilidade reduzida, a gente precisa ter cuidado com essa utilização. Se você vai usar curvo, é importante uma textura mais fofa, digamos assim. A palavra é essa mesmo, uma coisa mais fofa, né, que vai ser fofa naquele sentido mais da brincadeira e vai ser fofo também no sentido lato, né, o sentido verdadeiro, em que você bate e não se machuca, além de ser bastante confortável também, né? Puxadores invisíveis, né? É uma tendência, né? A gente observa isso em móveis de escritório, em cozinhas, né? A gente não vê mais aqueles puxadores externos, né? Que você sempre tinha que adequá-los ao design geral dos móveis, né? Então eles estão embutidos, eles estão invisíveis e com isso, né, você tem uma leitura única do espaço, né? Uma leitura que não é quebrada pela presença constante desses puxadores e que às vezes, né, quando eles não são bem utilizados, né, podem causar problemas, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista do uso propriamente dito e até mesmo questões de segurança, né? Então aqui a gente vê esse exemplo dessa cozinha, né, todos os puxadores são invisíveis, né? Isso dá uma leitura geral bastante clara, né, bastante homogênea do projeto, né? E é mais interessante, né? Porque a gente sabe que os puxadores estão ali, né? Você sabe que, inclusive, alguns embutidos, né, são bem mais interessantes do ponto de vista de como você utiliza dentro da cozinha, né? Associado a roldanas, né? Associado a elementos pneumáticos bastante desenvolvidos pela indústria de imóveis e que tornam esse ambiente um ambiente bem homogêneo. Os ambientes multifuncionais, né? A gente percebe isso principalmente em pequenos apartamentos, né, onde você não tem muito espaço. Então, a gente pode criar ambientes onde haja a integração de sala de estar, com sala de jantar, com cozinha, né, e até mesmo home office, né? Eu acho que vai ser uma modificação, né, uma tendência muito presente, né, nesses tempos, né, de diminuição da área dos apartamentos e mesmo projetos grandes também podem trabalhar com essa questão da multifuncionalidade espacial quando você trabalha com espaços fluidos, né? Quando você tem grandes ambientes em que, na realidade, a divisão do uso vai ser obtido através de delimitações de móveis, por exemplo, ou até mesmo a utilização de marcações de piso para definir onde começa uma sala de estar, uma sala de jantar, um home office, uma cozinha, etc., né? A questão da cozinha também é muito importante, né? Porque há uma tendência de permanência e de desenvolvimento cada vez maior da chamada cozinha americana, né? A cozinha americana tem se tornado uma tendência, né? As disposições cada vez mais interessantes, né? Inclusive com a questão da ilha central, né? Tem sido muito desenvolvido isso, né? As empresas de imóveis têm trabalhado muito com diversas opções de cores, de material, né? Modelos de coifas, né? Uma série de formas de tornar essa integração de ambiente mais propícia à nossa vida cotidiana, né? Já que a cozinha, de um modo geral, no Brasil, tinha uma tendência até alguns anos atrás de ser apartada, de ser desligada, né, do resto dos ambientes, né? A cozinha ficava para os amigos mais íntimos, né, para as pessoas da casa, numa visão ainda muito colonial desse espaço, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, isso tem se modificado, né? As pessoas têm inclusive trabalhado muito a questão da gastronomia, muita gente curte isso, né? E curte com os amigos, com os familiares, então você tende a desenvolver espaços multifuncionais, onde você agrega o espaço da degustação e o espaço da preparação da comida.
Então, o modelo americano de cozinha se presta muito a esse tipo de ideia, né? E é uma tendência que deve permanecer daqui para frente, né? A utilização em termos de materiais, vai haver a continuidade do uso do concreto, né, ou do cimento queimado para piso e parede, e madeira aparente, né? Seria uma espécie talvez até de um neobrutalismo, né, no design de interiores, né, onde você tem uma associação de um revestimento aparentemente mais rústico, né, com objetos mais delicados, objetos mais de um design mais diferenciado e interessante, e que pode fazer um contraponto muito bom entre esse material mais rústico e esse material mais refinado, né, esses objetos mais refinados. Aqui na foto a gente tem exatamente essa situação, né, com o uso de móveis, né, e até mesmo a porta em madeira rústica, né, e as paredes também, né. Isso é uma tendência. Agora é importante que a gente veja também a questão da aplicação, né. A gente não pode estar aplicando esse tipo de coisa de maneira indiscriminada. A gente precisa ver onde é que essa solução se aplica, né, da maneira mais conveniente, principalmente porque é algo que vai ficar durante muito tempo na residência ou no escritório dos nossos clientes, né? A gente tem também uma outra questão que é do design sensorial, né, que se contrapõe um pouco à questão do minimalismo, né? A gente tem espaços onde há uma verdadeira, não seria sobrecarga, porque não é algo negativo, né? Mas onde você coloca mais informações visuais, informações táteis e às vezes informações olfativas, né? A gente vai trabalhar com espaços onde você vai ver uma riqueza de materiais e de cores, né? Você vai tocar as texturas, você vai sentir, você vai pisar nessas texturas, no caso de tapetes, por exemplo, né? E você pode sentir cheiros, aromas, né? Você vai trabalhar o design sensorial, né? Vai trabalhar uma série de questões dos nossos sentidos, né? Tornando o ambiente mais rico, né? E é muito importante. O ambiente será rico, mas ele tem que gerar um deleite a quem está usando. Ou seja, a pessoa tem que sentir um prazer de estar ali, né? A pessoa tem que estar se sentindo muito bem dentro desse ambiente. Então a gente precisa ter cuidado com as cores, com essas texturas e com esses aromas, né? Precisa haver um estudo e precisa haver uma comunhão muito grande com o cliente, né? Porque existem pessoas que têm alergia a determinadas coisas, né? Que não podem ser utilizadas dentro do ambiente, tanto do ponto de vista olfativo quanto do ponto de vista tátil, né? Então, quando a gente está fazendo o briefing, né, a gente precisa, né, ter muito claro o que é que pode e o que é que não pode para esse cliente, né? A gente não pode. Eu, por exemplo, eu não posso sentir cheiro de sândalo. Sândalo me asfixia. Então, eu não posso estar num ambiente que tenha sândalo, né? Assim como essa minha questão particular, outras pessoas não conseguem ou não suportam sentir certos cheiros ou visualizar certas coisas, certas texturas, né? Seja por uma questão realmente psicológica, né, que isso é muito sério, a gente tem que levar em conta com muito cuidado, seja do ponto de vista das alergias físicas, né? Determinado material pode gerar uma urticária, uma coceira na pessoa, né? E a gente precisa saber disso antes de propor esse material. Mas o design sensorial é uma proposta, é uma tendência que a gente tem que levar em conta, né? Existe também a permanência do artesanato, né? O artesanato se mantém já há algumas décadas, né? E ele vem sendo trabalhado de muitas formas, seja de forma pontual, né, dentro dos espaços, seja de forma como sendo o mote, digamos assim, o verdadeiro o fio condutor daquele projeto de design, né? Você pode ter associações entre peças de mobiliário contemporâneas com o artesanato com as antiguidades, né? Ou toda uma experiência
visual de artesanato dentro do espaço, né? Agora, é importante a gente definir algumas linhas, né? Perceber alguns aspectos, né? Como, por exemplo, as cores, a textura, se é um artesanato de terra, se é um artesanato de pedra, de madeira, de fibras naturais, ou se é um artesanato de material reciclado, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado, né, ao fazer essas escolhas e ao fazer também a comunhão entre esses vários materiais, de modo que não haja uma hipervalorização de determinadas coisas em detrimento de outras, né, ou que essa mistura não resulte em algo descompromissado. Em que sentido? Né? Que não fique legal o que você está percebendo dentro daquele espaço. Né? É importante que haja uma certa harmonia, né? Que haja uma certa harmonia nessa composição, né, entre as diversas peças, né? Não é que elas sejam iguais, não é que elas tenham que ser do mesmo, da mesma linha, digamos. Você vai trabalhar com artesanato de barro, né? Então eu vou pegar só peças de Caruaru ou só peças de Tracunhaém, né? Eu vou pegar um artesanato mineiro de madeira, né? Não é que você tenha que seguir apenas uma linha, mas você precisa ter cuidado no processo de harmonização, né? O processo de harmonização é algo que deve ser levado em conta com muito cuidado, né? Onde você vai colocar aquele objeto, o tamanho dele, né? O volume dele frente digamos assim, no caso dessa estante que a gente está visualizando aqui, né? Caberia objetos muito verticalizados? Creio que não. Né? A gente tem uns nichos ali quadrados, então você precisa ter uma composição de objetos que seja mais adequada a esse formato, né? Tudo deve ser levado em conta no sentido de um processo de harmonização, né? A gente observou, de um modo geral, né, que as tendências são de uma pacificação do ambiente. Né? Em que sentido? Né? Se a gente retoma tudo, a gente vê que a questão das cores, a questão geral das texturas, né, das tonalidades e dos objetos, né, e dos espaços em si, tendem a um processo de tranquilização do indivíduo. Né? Parece, no primeiro momento, dentro de uma regra geral dessas tendências, né, que você deve gerar um espaço interno onde predomine a calma. Né? Predomine a calma, predomine uma pacificação geral dos sentidos, mas que, de novo, eu vou repetir, não torne a coisa monótona. Né? A gente não vai trabalhar com monotonia, a gente não vai trabalhar com espaços chatos. Né? A gente vai trabalhar com espaços ricos em composição, mas que essa composição seja uma composição adequada a um tempo em que parece, né, que a gente está precisando, por exemplo, chegar em casa, né, se despir dos problemas diários externos, né, e nos vestirmos de um ambiente convidativo, né, à família, aos amigos, aos nossos interesses particulares e daqueles que estão conosco. Né? Eu acho que isso é algo muito importante. Né? É muito importante mesmo que a gente leve em conta isso. Né? E isso, obviamente, na medida em que a gente cria espaços onde há essa questão, esse comprometimento, né, com o bem-estar do cliente, nós vamos estar desenvolvendo a nossa profissão da melhor maneira possível. Né? Eu acho que é enriquecedor e isso também nos traz, com toda certeza, um deleite. Né? Aquela questão do deleite de você, eu estou criando um espaço, né, muito legal, né, que vai tranquilizar essa família, que vai tranquilizar essa empresa, né, que as pessoas vão entrar aqui e se sentir bem para assistir uma televisão, para jogar, para brincar com os filhos, com os animais de estimação, né, vão cuidar das plantas, ou vão trabalhar melhor, vão se sentir melhor com seus colegas. Né? Então, esse parece ser o grande mote, né, o fio condutor dessas tendências. Né? E a gente tem ainda, para finalizar, né, a questão do uso dos espelhos, né, também é uma tendência. Por quê? Porque o espelho dá a impressão de que o espaço é maior. Né? Nós estamos trabalhando ultimamente com espaços bastante reduzidos.
né? Como eu já disse aqui, a gente tem percebido uma diminuição geral das áreas, principalmente dos apartamentos, né? Então a gente precisa trabalhar com soluções que amenizem esse problema do espaço, né? A gente observa aqui nesse espaço, nessa sala, né? É uma sala relativamente pequena, né? Em que você tem a colocação de um grande espelho, né? Que causa essa impressão de amplitude, né? E isso às vezes, né? Apesar de que é uma amplitude que você não pode utilizá-lo, você não pode atravessar o espelho, né? Mas isso causa uma tranquilização, né? Você se vê, você vê suas coisas, você tem uma impressão de um espaço maior, né? E isso é sempre positivo, né? O que a gente observa no geral é que os espaços estão tendendo a diminuir, né? E aí é uma questão de mercado, é uma questão mercadológica, né? Das construtoras, das imobiliárias, etc. Então, cabe a quem trabalhar nessa área do design de interiores, né? Buscar soluções as mais diversas, no sentido de tornar esse espaço o melhor possível para o cliente, né? Para o usuário ou usuários desse espaço, né? A gente não pode esquecer, né, que, obviamente, essas tendências são apenas algumas de um número bastante grande. Elas são as tendências principais que nós observamos nos últimos tempos, né, nas últimas pesquisas, né. Eu aconselho que vocês realmente deem uma olhada, né, com calma naqueles sites, né, do primeiro slide, né, do segundo slide, e que vocês tenham também a curiosidade de fazer pesquisas em lojas, né, que vocês possam visitar algumas lojas, algumas empresas, né, busquem esse conhecimento e procurem também verificar, né, porque eu acho que tudo parte de uma visão crítica, né, a gente está sempre aprendendo, né, vocês, todos nós estamos sempre aprendendo, né? Então a gente tem que trabalhar com a ideia de que tudo que a gente faz precisa de uma visão crítica, né? E não entendam visão crítica como algo chato, alguma coisa que você tem aquilo ali eu não gostei, eu achei feio. Não, não é isso, né? É a crítica boa, aquela crítica de você analisar, né, cada coisa, cada aspecto desse, né, e ver o que é que cabe em cada ambiente, né? Qual tendência dessa é possível de ser utilizada no ambiente que você está trabalhando, né? Essa questão analítica é uma questão muito boa, né? É muito importante que você trabalhe assim, né? Que você busque essa visão geral das coisas, né? E particularize dentro daquele projeto que você está trabalhando nele, né? Então, na medida em que você tiver uma maior gama, né, de estudos e de visualização de tendências, você vai poder dar uma resposta mais objetiva, mais clara, né, mais específica para aquele projeto que você está trabalhando, né? Porque os projetos são sempre únicos. A gente tem tendências gerais, a gente tem materiais que são fabricados em série, mas a maneira como a gente aplica isso, né, dentro dos espaços que nós estamos projetando, né, é que vai dar aquela questão da unicidade, né, aquela coisa da individualidade do projeto. E isso é sempre muito importante, né? Algumas situações a gente vai ter condição de trabalhar de forma totalmente individualizada, inclusive com o projeto dos móveis, né? Mas a gente vai também precisar trabalhar com coisas que tem muito, digamos assim, são fáceis de serem encontradas nas grandes lojas, né, de móveis, nas grandes lojas de materiais de construção e de objetos de decoração, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, né, essas tendências não são regras impositivas, né, elas acontecem, elas estão sendo estudadas pelos profissionais, né, existem pessoas que se dedicam exclusivamente à análise e ao desenvolvimento dessas tendências, né? E cabe ao profissional, né, ao designer de interiores, verificar a validade delas, principalmente dentro do nosso contexto regional, né? É muito importante que a gente não perca de vista o nosso contexto, né? Nós estamos trabalhando aqui em Pernambuco, na maioria dos casos, né, no Nordeste, né? Então a gente tem que ver
o que é que efetivamente vai caber em cada situação, né? Só assim a gente vai poder dar uma resposta plena aos nossos clientes, né? E torná-los mais felizes, né? Valorizar a vida dessas pessoas é o objetivo final desses nossos projetos, né? Eu espero sinceramente que essa conversa da gente tenha sido válida, né? Que a gente tenha aprendido um pouco, né? Mais sobre essa questão, né? E eu recomendo sempre a busca por novos conhecimentos, né? De repente, algumas coisas podem mudar ao longo do tempo, isso não é algo que tem um prazo de validade. A gente sabe que algumas tendências são mais perenes do que outras, ou seja, elas duram mais do que outras, né? Existem tendências que são realmente de estação, né? Elas podem mudar de uma estação para outra, estação que eu digo assim, de inverno para verão, outono, primavera, né? Que aqui no Nordeste a gente não tem muito claro, mas em outras partes do Brasil a gente tem sim, né? Então, a gente precisa estar sempre ligado nessa questão, né, de como adaptar essas tendências que são, de certa forma, mundiais às nossas condições locais, certo? É muito importante esse tipo de coisa, é muito importante que o profissional, o estudante, esteja sempre em contato com essas coisas, com essas empresas, com blogs, né? Com lives, com todo tipo de forma de obtenção, livros, obviamente, né? Catálogos de empresas, né? De móveis, de objetos, de cores, de tintas, né? A gente está chegando no final de ano geralmente é uma época em que as pessoas tendem a trabalhar, a melhorar a casa, a mudar alguma coisa, fazer alguma reforma, né? Então nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. É um momento crucial, a gente está vivendo também esse momento crucial dessa pandemia, né? E também por isso nós precisamos ter um cuidado ainda mais atento às necessidades das pessoas, né? Nós precisamos estar intimamente dispostos a minimizar esse problema, certo? E fazer de tudo para que as pessoas se sintam bem, né? Essa é a nossa obrigação maior como profissionais, né? Eu encaro isso de uma maneira assim muito séria e espero que todos vocês também encarem, né? Eu acho que a gente tem condição, né, de prover respostas boas para essas pessoas, para todos os nossos clientes, né, utilizando essas e mais outras tendências, né, e obviamente também o que o cliente quer, né, o que é que ele passa para a gente, né, porque às vezes eles têm algumas ideias preconcebidas, algumas muito positivas, outras nem tanto, e a gente vai trabalhando com ele até chegar num equilíbrio, né? É muito importante esse equilíbrio, muito importante que a gente consiga, num diálogo, num processo permanente de diálogo, chegar a uma solução feliz para os espaços do nosso trabalho, da nossa moradia, né? Da nossa vivência, de um modo geral, né? Eu acredito que isso seja muito importante. Eu acredito que essa conversa rápida que a gente teve aqui serve assim para dar uma ideia breve, né, do que está acontecendo, né? E que isso vai nos enriquecer. Para as pessoas do curso, né, a gente pode discutir isso nos fóruns, né, dentro do nosso sistema, dentro do nosso AVA, né, e para as pessoas que porventura não sejam do curso, mas que estejam interessadas em assistir, né, nós temos condição de dialogar, de conversarmos sobre isso, né, através do canal do EducaPE, do YouTube e outras formas de comunicação, né, e a gente vai ampliando esse diálogo e talvez até mesmo criando nossas próprias tendências regionais, né? A gente tem que pensar que nós somos capazes disso. Nós estamos sempre num processo de desenvolvimento, né? A gente respeita enormemente o trabalho dos profissionais, né, que desenvolveram essas ideias, desenvolveram esses espaços. São exemplos excelentes, são pessoas sérias que têm uma vinculação muito forte com o que estão fazendo, né? Mas a gente precisa também pensar que nós temos o direito de contribuir para tudo isso, né? Nós vamos fazer a nossa própria pesquisa, nós vamos fazer os nossos projetos, né? E nós vamos definir com clareza,
né, o que é que pode e o que é que não pode ser feito. Né? O que é que pode e o que é que não pode, dentro de uma série de limitações. Limitações, às vezes, financeiras, limitações, às vezes, de encontrar o material, né, da disponibilidade dele no mercado, né, disponibilidade do espaço, né, mas que a gente vai driblando isso. Né? O objetivo final do projeto é encontrar soluções. Então, a gente vai encontrar soluções dentro do que pode ser uma dificuldade e isso vai se tornar uma resposta plena para aquilo que a gente se prestou a resolver, tá certo? Eu acho que isso é uma coisa que não pode parar, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando essa evolução, né? E sempre estarmos todos do mesmo lado. E qual é esse lado? O lado do melhor trabalho, né? Do trabalho justo, do trabalho sério e do trabalho que vai nos dar prazer e vai levar prazer para o nosso cliente. Tá certo, pessoal? Eu finalizo aqui, né, a nossa conversa. Eu gostaria de mandar um abraço a todos, né, todos e todas. Né. Eu acho que nesse momento o que eu quero mais desejar a todos vocês é que vocês estejam bem, né, que a gente possa se encontrar, que tudo isso possa passar e que a gente possa desenvolver esses projetos, né, nos encontrarmos com os nossos clientes, vivenciarmos o mercado, né, nos desenvolvermos como profissionais e, claro, né, sem qualquer sombra de dúvida e com orgulho, desenvolvermos projetos que vão fazer com que a vida das pessoas fique sempre melhor. Tá certo? Um abração a todos e a todas. Obrigado.